Nós estamos numa série que começou há 2 domingos, a série dos eleitos. E vamos continuar nessa série. Hoje eu quero trazer uma palavra, uma ministração sobre a vida de Davi. Vamos estudar um pouco, vamos aprender com a vida desse homem que também foi um eleito de Deus. Glória a Deus. Antes de entrar na palavra em si, quero trazer testemunho da igreja de Natal. Nós estávamos lá 2 meses cuidando daquela igreja, juntamente com a pastora Camila, e foram dias muito bons, dias felizes, e o Senhor se moveu naquele lugar. É uma igreja que continua fiel ao Senhor, amém? E sempre quando eu ministro, quando eu estou em uma das nossas igrejas, eu gosto de trazer testemunho da igreja que eu estava antes, e aquela igreja continua louvando ao Senhor, continua clamando ao Senhor e continua orando por cada um de vocês, amém? Diga assim: Jesus Cristo abençoa, cuida, zela e guarda da igreja em Natal, Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. No primeiro episódio falamos sobre Abraão. Nosso apóstolo ministrou sobre a vida de Abraão. No último domingo, a pastora Cíntia ministrou sobre a vida de Jacó. E tanto Abraão quanto Jacó foram 2 homens de Deus, a qual o Senhor os escolheu, os elegeu para uma grande missão. Amém? Diga assim: Deus elegeu Abraão e Jacó para uma grande missão. Amém? Quando nós falamos de eleição na Bíblia, nós podemos enxergar várias coisas, e existem até 2 doutrinas que estão aí há alguns séculos discutindo sobre esse tema, sobre eleição na Bíblia, mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero falar sobre a eleição para uma missão, amém? E eu quero aqui primeiro trazer essa diferença. Eu acho que é muito importante, ao falar desse tema, falar sobre isso. Eu amo esse assunto na Bíblia, e eu quero começar por aqui dizendo que existem 2 eleições na palavra do Senhor, que é a eleição para a salvação e a eleição para a missão, amém? Cristo Jesus nos elegeu para sermos salvos através do nome dele. Deus, através de Cristo Jesus, fez isso, amém? Diga assim: Deus me elegeu, diga assim, para ser salvo em Cristo Jesus, amém? E essa eleição veio por meio de quê? Diga assim: na fé, no nome de Cristo Jesus, amém? Vamos começar por aqui então, Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3, um texto que normalmente eu trago muito, e eu quero ler um pouco mais dele hoje. A carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, aos irmãos em Cristo desse lugar, dessa igreja, ele diz o seguinte, no versículo 3: todo louvor seja dado a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos salvos, sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da tua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho. Diga assim: ele comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho, amém? E perdoou os nossos pecados. Versículo 8: generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo para quem? Diga assim: para os crentes, para os cristãos. Diga assim: para aqueles que servem a Jesus. Diga: para aqueles que já creem em Jesus. Amém?
O apóstolo está dizendo assim: a nós que já cremos em Jesus, nós, aqueles que creem, fomos predestinados para Ele, para sermos santos nele e diante dele. Ele nos resgatou com o seu sangue, Ele comprou a nossa liberdade e nos perdoou com os seus pecados. Amém? Diga assim: Cristo, na verdade diga, Deus nos predestinou, diga, através de Cristo. Você entende isso? Ou seja, nós fomos eleitos. Todos que creem em Jesus são eleitos por Ele. Amém? Ficou claro isso? Diga, todos que creem são eleitos por Cristo. Amém? Mas existe uma outra eleição, e nós vamos ver ela de forma mais clara no Antigo Testamento. Eu sempre gosto de dizer aqui nesse altar que o Antigo Testamento é uma realidade física que nos ajuda a compreender uma realidade espiritual do Novo Testamento. Ela nos serve para esse auxílio, embora também tenha realidades espirituais no Antigo Testamento. Mas quando nós olhamos para a vida de Davi, nós vamos ver que ele foi um jovem, um homem que foi escolhido por Deus para uma grande missão. Qual era essa grande missão? Quem conhece a história de Davi aqui? Amém? Para os que não conhecem, eu vou dar um breve resumo. Davi era um jovem pastor de ovelhas, foi escolhido por Deus para ser rei em Israel e representar o nome de Deus em Israel. E então Davi reinou durante vários anos, representando o nome de Deus e cumprindo a missão de Deus sobre Israel. Glória a Deus? Diga assim: Davi foi um eleito por Deus. Amém? 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Essa eleição de Deus por Davi não é aqui salvação, mas uma eleição para uma missão. Glória a Deus. Mas embora seja uma eleição para a missão, vamos aprender também algo sobre a eleição da salvação aqui com a vida de Davi. Vamos caminhar nessa palavra. 1 Samuel capítulo 16, versículo 6 diz assim: Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza este é o homem que o Senhor ungirá. Versículo 7. O Senhor, porém, disse a Samuel: não o julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Amém? E aqui a Bíblia diz: e o Senhor o rejeitou. Lembre-se de uma coisa, que não é uma eleição para a salvação, aqui é uma eleição para uma missão. Glória a Deus. E para aquela missão, o irmão mais velho de Davi não era o cara adequado para essa missão. Para quem também não lembra ou não conhece esse trecho da história de Davi, Deus fala com o profeta Samuel, dizendo assim: Samuel, eu rejeitei o atual rei de Israel, na época Saul. Faz o seguinte, Samuel, vá até a casa lá de Jessé, e lá você vai ungir um filho dele para ser o novo rei de Israel, porque este homem é um homem segundo o meu coração. Mas Deus não fala qual dos filhos de Jessé é o filho para ser ungido. Então, quando Samuel chega naquela cidade, Samuel era um grande profeta de Deus em Israel, ele era um ministro de Deus em Israel, ele era um juiz de Deus em Israel, era quem representava a voz do Senhor em Israel. Então, quando ele chega naquela casa, imagina o seguinte: um homem importante na nação, e Samuel era um homem muito admirado pela nação de Israel, e a própria Bíblia dá testemunho disso. Então, aquele grande homem com grande representatividade chega naquela humilde casa. Quantos concordam que é um grande evento? Imagine um cara tão importante, tão usado por Deus, conhecido em toda a nação, de repente vem aqui no interior do Tocantins para entrar na sua casa. Quantos acreditam que é um grande evento? Amém? Imagine isso. Se um artista famoso, se algum político, seja quem for, se alguém importante desse mundo vier à tua casa, vai ser um grande evento. Imagina um ator, alguém que você muito admira, que é muito famoso, se vier na sua casa, será um grande evento. Mas ali não era só um ator, um político, ali era um homem santo de Deus, escolhido pelo próprio Deus, e com o testemunho de Deus diante da nação, chega naquela casa. Para aqueles que creem em Deus, esse é um grande evento. Diga assim, um grande evento. Diga assim, um imenso evento.
Diga assim, um importantíssimo evento. Mas o pai de Davi não chama Davi. Ele chama todos os outros filhos para esse grande evento, mas não chama Davi. Diga assim, eles não chamaram Davi. Davi era o mais novo e o Davi estava num lugar, mas eles não chamaram Davi. Está ali Samuel e os outros filhos de Jessé para aquela grande reunião. Algo vai acontecer, um homem daquela família vai ser ungido como rei de Israel. Imagine-se que nem todos têm a oportunidade de ser um rei nessa terra. Eram reis aqueles que nasciam em famílias reais, ou por algum motivo acontecia algo muito grande, e então viriam a ser rei. Mas essa humanidade, pouquíssimas pessoas tiveram a oportunidade de ser um rei. Então chega Samuel dizendo o seguinte: ei Jessé, eu vou ungir um filho seu como rei. Meus irmãos, isso é algo grande. Pensando tanto pelo lado espiritual, quanto pelo lado natural. Imagina uma família que tinha que trabalhar com muito esforço, talvez humilde e com tanta dificuldade, agora tem um de seus filhos como rei. Isso é bom para a família, sim ou não? Amém? Mas Davi não está naquela reunião. Então Samuel olha para os filhos de Jessé e vão passando-se os filhos de Jessé, e aqui eu li só um versículo de forma resumida, mas os filhos vão passando e Samuel olha de repente para um filho de Jessé, e os filhos de Jessé eram guerreiros, os 3 mais velhos eram guerreiros e eram alistados no exército, e aquela época não era guerra cibernética, naquela época não era guerra de bombas nucleares, naquela época não era guerra xingando os outros pela internet, daquela época tinha que empunhar a espada e arrancar o braço do outro. Se isso era certo ou não, era outra história, mas naquela época a guerra era guerra de verdade. Então tinha 3 soldados ali fortes, acostumados com a guerra, altos, com aparência de rei. A Bíblia diz que Samuel olha para eles e fala assim: eu acho que esse é o homem escolhido por Deus. E aqui nós aprendemos algo muito importante, diga assim, a visão de Deus é totalmente diferente da visão humana. Diga assim, a perspectiva de Deus é totalmente diferente da perspectiva humana. E aqui Deus revela um dos pontos da diferença dos olhos de Deus dos olhos humanos. Existem muitas outras diferenças, mas aqui Deus mostra uma. Deus fala para Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê. Ele está dizendo, a minha perspectiva é diferente da sua. A forma que eu enxergo é diferente de você, um humano feito de barro. Eu sou Deus que estendeu as estrelas do céu e dei nome a cada uma delas. Eu estendi o limite do mar e enchi os mares. Eu disse ao sol que ele existisse e ele existiu. Ele está dizendo assim, a minha visão, a forma como eu vejo, Samuel, é totalmente diferente da sua, alguém criado do barro. Ele está dizendo assim, você vê a aparência, eu vejo o coração. O que Deus está querendo dizer com isso? Deus está dizendo o seguinte: enquanto você vê aquilo que as pessoas querem te mostrar, Samuel, eu vejo aquilo que elas de fato são. Diz para quem está do teu lado, diga assim, talvez você veja em mim só aquilo que eu quero te mostrar. Diga assim, mas Deus vê tanto em mim quanto em você aquilo que de fato somos. Quem está entendendo isso? Deus está dizendo para Samuel: Samuel, por mais que você já seja um homem sábio, por mais que você seja um profeta, Samuel, por mais que você já tenha lidado com o ser humano há muitos anos, por mais que você seja um homem experiente na vida, sabe, Samuel, ainda assim você não consegue enxergar da mesma forma, da mesma profundeza que eu. Você está olhando para esse filho de Jessé, Samuel, e está achando que ele é um cara adequado para o reino. Mas sabe de uma coisa, Samuel? Ele não é o cara certo para essa missão. Diga assim, Deus vê de forma diferente do que o homem. Um outro ponto que Deus vê de forma diferente é que Deus não enxerga de baixo, como eu estou enxergando. Vamos supor que nós vamos fazer uma viagem para Natal, lá para a igreja, para M9 em Natal, estávamos lá, 1.780 quilômetros daqui lá, amém? Se nós sairmos ali fora e olharmos na direção de Natal, Rio Grande do Norte, quantos aqui vão conseguir enxergar a igreja que está lá? Ninguém? Uai, eu achei que aqui tinha gente que era bom de visão. Alguém aqui consegue enxergar? Se for ali fora, consegue enxergar a M9? Consegue enxergar a pastora Camila lá pregando no culto? Alguém consegue?
Se formos ali fora e estando a 1.780 quilômetros de distância de lá, nós não vamos conseguir enxergar a M Nova lá. Mas Deus está enxergando a M Nova lá, sim ou não? Diga assim, porque Deus está no outro plano, em um lugar diferente do que o nosso. Diz assim, Ele está num lugar de poder, de autoridade. Amém? Mas sabe de uma coisa? Ele não só está vendo de cima, então ele consegue enxergar a M Nova Araguaína e consegue enxergar a M Nova Natal, ele consegue enxergar as duas. Mas o tempo ele também está enxergando dessa forma. Vamos supor que a minha vida e a sua é uma estrada, uma viagem, e a estrada começa no seu nascimento e ela termina na sua morte, amém? Quantos aqui, se saírem ali fora e olharem para o rumo de sua morte, conseguem ver o último dia de sua vida? Alguém consegue? Quem está entendendo a analogia que eu estou fazendo? Alguém consegue enxergar a sua morte? Não. Mas agora eu te pergunto, Deus está enxergando a sua morte? Hã? Quem está entendendo o que eu estou falando? Da mesma forma como a Araguaína está distante de Natal, assim como a Araguaína está distante da M Nova Natal, e nós não conseguimos enxergar isso, mas Deus consegue. Da mesma forma, a nossa vida como uma estrada, nós só estamos enxergando o agora. Diga assim, eu só enxergo o agora. Diga assim, o passado, por onde eu já passei. Diferente de Deus, que Ele está enxergando na sua vida o passado, o presente e o futuro. O próprio Davi fala nos Salmos, o Senhor me conhecia quando eu estava no ventre de minha mãe. E Ele contou todos os meus dias, ou seja, Ele me conhece no início da minha viagem, da minha trajetória, e conhece todos os meus dias da minha vida, ou seja, Ele sabe qual é o último dia. Quando Cristo morre na cruz, Ele não morre pelo você hoje. Diga assim, Cristo não morreu por mim hoje. Diga assim, Ele morreu pela minha vida completa. Imagine uma coisa, se Cristo morre há 2000 anos atrás na cruz, só por quem você é hoje, imagine se você saísse daqui e pecasse amanhã, o sacrifício dele não te alcançaria, amém? Diga assim, Cristo morreu por toda a minha vida. Diga assim, Jesus morreu por tudo que eu sou. Diga do início, do meio e o fim. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Ou seja, quando Deus está enxergando a nós, Ele não está enxergando como eu e você aqui de baixo, Ele está lá de cima, e a nossa vida é como uma foto diante dEle, ou seja, Ele sabe identificar o início, o meio e o fim. Quando Deus escolhe Jeremias como um profeta, ou Davi, ou qualquer outro homem, Ele não está enxergando para aquele homem naquele momento, Ele está enxergando para toda a história daquele homem. Quando Davi escolhe Jacó, quando Deus escolhe Jacó, e aqui foi ministrado sobre Jacó, Deus não está vendo Jacó ali um bebezinho no ventre de sua mãe. Deus está vendo todo o plano, toda a vida de Jacó. Deus está vendo todo o plano e toda a vida de Davi. A Bíblia diz, Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Diga assim, quando Cristo morreu, éramos pecadores. Quem está entendendo isso? Quando eu entendo essa visão de Deus, eu vou colocar as coisas no lugar certo na hora de entender a eleição de Deus. Eu vou entender que Deus fez e elegeu um homem pela sua história, pelas suas decisões, por quem ele era para essa missão. Mesmo que Samuel estivesse enxergando ali apenas um jovenzinho, um pastor de ovelhas, era o que Samuel via. Quando ele olhava para os irmãos mais velhos de Davi, o que ele estava vendo? Guerreiros fortes de guerra. Mas quando Deus fala assim para Samuel, Samuel, você não vê como eu vejo. Samuel, você está vendo o agora. Você está olhando para aquele garotinho lá, que está cuidando de ovelha, aquele cara franzininho, pequeno, pois é, você está vendo ele agora. Eu estou vendo quem ele é em toda a sua história. Eu estou vendo que ele não tem medo diante dos inimigos. Você está aí dentro dessa casa, nessa cerimônia religiosa, Samuel, para ungir um rei. Você não está vendo ninguém lutar, você não está vendo ninguém diante de uma dificuldade, você não está vendo ninguém diante da tentação do pecado, você não está vendo ninguém nas decisões mais importantes da vida. Mas sabe de uma coisa, Samuel, eu enxergo de forma diferente de você. Enquanto você está olhando agora, eu estou olhando o passado, o presente e o futuro. Eu estou olhando para esse rapaz aí, eu estou vendo que ele vai tomar as decisões erradas, que ele vai me abandonar um dia nessa missão. Quando ele olha para Davi, quando Deus está olhando para Davi, eu estou vendo um jovem que era pastor de ovelha quando criança, quando
vem na casa do Pai, mas também é um homem com o coração rendido ao Senhor. Vamos abrir Salmo 70. Abra sua Bíblia em Salmo 70. Para você entender o que Deus estava vendo. Salmo 78, perdão, Salmo 78, versículo 70. Salmo 78, versículo 70. Olha o que a Bíblia diz. Escolheu Davi, seu servo, e dos currais o chamou. Tirou do pastoreio de ovelhas e cordeiros e o tornou pastor dos descendentes de Jacó, o povo que a Deus pertence, Israel. Com coração sincero, cuidou deles e os conduziu com sensatez. Amém? Vamos ler novamente? Aqui é o Salmo 78, falando sobre a vida e o chamado, a escolha de Davi. E aqui quem está escrevendo esse salmo não é o Davi. A Bíblia diz assim, ó, escolheu Davi, ele vem falando de Deus e da obra de Deus, seu servo, e dos currais os chamou. Diga assim, dos currais o chamou. Davi era pastor de ovelha e estava cuidando das ovelhas do pai dele, enquanto essa grande e importante reunião estava acontecendo, amém? A missão de Davi era cuidar de ovelhas. A Bíblia está dizendo, Deus o tirou dos currais e o chamou, e o tirou do pastoreio das ovelhas e cordeiros do seu pai. Agora preste atenção. E tornou o pastor dos descendentes de Jacó, o povo que a Deus pertence, Israel. Aí a Bíblia continua. Com coração sincero, diga aqui, com sinceridade. Diga assim, não com perfeição. Diga mais forte, não com perfeição. Diga assim, com sinceridade. Diga assim, em verdade. Diga assim, não em perfeição. Diga assim, em verdade. Com sinceridade. Amém? Ele conduziu a missão dele como rei de Israel. Era assim que Deus já estava vendo. Aqui é um retrato da visão de Deus naquele momento em da unção. Deus estava olhando para Davi e estava vendo assim, eu estou vendo que ele vai conduzir Israel durante 40 anos com sinceridade e com sensatez no coração. Samuel estava olhando lá para aquela situação, estava vendo um homem forte, guerreiro, estava vendo um pastorzinho de ovelha magro, talvez raquítico, marcado pelo sol. Deus estava olhando para ele, vendo um jovem que se fortaleceria no espírito, que se fortaleceria em sua missão, e apesar das suas falhas, apesar dos seus pecados, apesar dos seus erros, conduziria Israel como um pastor. Diga assim, Deus veio diferente de mim. Amém? Agora imagine se Deus olhasse como eu e você vê. E se Deus chegar no dia que você estiver pecando, diga assim, já era. Imagine se Cristo voltasse agora e foi o dia que você pecou. Diga assim, já era. Não é assim, meu irmão. Não é uma roleta russa. Diga assim, não é uma roleta russa. Diga assim, a salvação não é uma roleta russa. Diga assim, se Deus chegar agora e eu estiver no pecado, já era. Claro que não. Se Deus chegar agora e você estiver no pecado, uma coisa vai ser analisada. Você está no pecado por acidente, você odeia o pecado e essa não é a sua prática de vida. Você ama o pecado, você tem prazer no pecado e essa é a sua prática de vida. Quem está entendendo? Deus nunca disse que nós jamais pecaríamos, essa não é o evangelho. Paulo, o maior cristão, talvez biblicamente exposto, pecou e disse, eu sou o maior dos pecadores. Aí muitos se agarram nisso e dizem, então eu vou viver uma vida de pecado, pastor Isaac. Não, a diferença é que Paulo lutava contra o pecado dia e noite, ele está dizendo, o que eu não quero eu acabo fazendo, e estou numa guerra e esmurro a mim mesmo, dizendo, eu não quero isso. Eu odeio a vida de pecado, não é o que eu quero, eu posso até pecar, mas não é o que eu tenho prazer no pecado. E a vida de Paulo, ele matou cristãos, ele jogou cristãos nas cadeias. Imagine se Deus olhasse só para esse momento da vida de Paulo. Diga assim, Deus olha para a história. Amém?
Da mesma forma que se talvez você hoje é um cristão, amante dos princípios de Deus, odiando o pecado, abrindo mão do mal, e você vive uma vida temente a Deus, mas daqui 10 anos você abandona Deus e diz: Deus, eu não quero mais saber do Senhor, eu não quero mais saber dos teus preceitos, eu não acredito mais em Ti. Quem está entendendo? Da mesma forma, não terá Deus como seu Senhor por toda a eternidade. Diga assim: Deus não vê o agora. Diga: Deus não é tão pequeno para ver o agora. Diga assim: Ele escolheu Jacó porque Ele conhecia a história de Jacó, mesmo antes de nós conhecermos. Ele escolheu Davi porque Ele conhecia a história de Davi antes de nós a conhecermos. Ele escolheu Abraão porque conhecia a história de Abraão antes de nós conhecermos, antes mesmo do próprio Abraão conhecer, Deus já conhecia. Diga assim: a eleição de Deus é baseada na perspectiva dele e não nossa. Diz para quem está do teu lado isso aí, meu irmão. Deus escolhe na perspectiva dele e não na sua. É por isso que tem gente falando assim: ah, eu não entendo porque tal pessoa é tão usada por Deus, aquela pessoa é tão chata, aquela pessoa é tão isso. Ah, mas eu não entendo porque Deus fez isso para aquela pessoa. Ah, não entendo isso, naquilo outro na vida de tal pessoa. Diga assim: Deus vê diferente. Ó, quão pobre nós somos em nossa visão, e segundo, em achar que Deus vê como a gente. Deus está dizendo para Samuel: Samuel, entenda uma coisa, eu não sou tão pequeno como você, eu não enxergo do seu jeito. Eu estou vendo e contemplando a história de Davi. Eu tirei e estou tirando ele do meio dos currais do pai dele, do meio do pastoreio das ovelhas do pai dele, vou o colocar no meio do pastoreio de Israel. E ele vai cumprir essa missão com sinceridade e com sensatez. Amém? Agora preste atenção, 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Para quem não lembra da história, não conhece, nessa reunião importante, Samuel passa por todos os filhos de Jessé, nenhum é o escolhido por Deus, então ele pergunta: cadê? Você não tem mais um filho? Então Jessé se lembra que tem mais um filho, manda chamar Davi. Quando Davi chega, Deus diz: é esse. Amém? Mesmo que os homens não tenham o chamado para aquela grande reunião importante, mesmo que a família não tenha lembrado de Davi, mesmo que ninguém tenha percebido que Davi era importante naquela reunião, a reunião só continuou quando Davi chegou. Quem está entendendo isso? Diga assim: a reunião só continuou quando Davi chegou. A Bíblia diz que depois que passou por todos os filhos, ele falou assim: não, você deve ter mais um filho. Ele fala: não, eu tenho um pastor de ovelhas. Ele fala: vai chamá-lo. E a Bíblia diz que ele não sacrificou, que ele não fez o que ele estava ali para fazer enquanto Davi não chegou. Amém? 1 Samuel capítulo 17, versículo 17, um outro momento da história, diz assim: um dia Jessé disse a Davi: leve depressa para os seus irmãos que estão no acampamento este cesto com grãos tostados e estes 10 pães. Leve também estes 10 queijos para o capitão deles. Veja como estão seus irmãos e traga notícias deles. Versículo 19. Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi deixou as ovelhas com outro pastor e na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes, como Jessé havia ordenado. Diga assim: obediência. Diga assim: zelo. Amém? A gente vai começar a enxergar a vida de Davi agora. Vamos começar a olhar alguns pontos da vida de Davi. Existia um rei em Israel chamado Saul. E esse rei falhou com Deus, nós vamos ler um pouco sobre isso. Esse rei errou com Deus, mas ele era rei, ele estava lá reinando sobre Israel, estava batalhando nas batalhas de Israel. E aí os irmãos de Davi estavam na guerra e o pai de Davi diz assim: ei Davi, é o seguinte, eu tenho uma missão para você, vai lá no campo de batalha, leva comida para os seus irmãos, leva para o capitão dos seus irmãos, vai lá e veja como eles estão. Sabe o garoto de recado, alguém conhece? Era Davi. Vai lá, Davi, fazer isso para mim. Mas sabe de uma coisa, a Bíblia diz assim:
A Bíblia não diz assim, então Jessé foi e procurou outra pessoa para cuidar das ovelhas do seu pai. A Bíblia diz isso? Para cuidar das suas próprias ovelhas. A Bíblia diz assim, não, Jessé saiu e foi atrás de alguém, ou Jessé foi e cuidou das suas próprias ovelhas. A Bíblia diz assim, e Davi deixou as ovelhas com outro pastor. Diga assim, Davi estava obedecendo o seu pai para cumprir outra missão. Diga assim, mas não abandonou as ovelhas. Aqui a gente começa a entender e a enxergar o coração de Davi. Davi está falando assim, cara, eu tenho que obedecer meu pai, eu tenho que ir lá na guerra, eu tenho que levar comida, mas eu também cuido das ovelhas do meu pai. Espera aí, deixa eu procurar alguém, ei, você aqui, você é responsável, vem cá, cuide dessas ovelhas aqui, porque eu tenho que ir ouvir e cumprir outra missão. Diga assim, Davi tinha um coração zeloso. E também obedeceu o seu pai e foi cumprir a missão do seu pai. Davi tinha um coração obediente. Davi sai e vai cumprir aquela missão. Diferente de Saul, quando nós lemos a história, eu quero ler bastante coisa aqui, se eu for ler tudo, a gente vai perder muito tempo. Mas Saul, quando ele vai ser escolhido como rei de Israel, ele é encontrado buscando as ovelhas, as jumentas perdidas do seu pai. Havia se perdido ali algo do rebanho do seu pai. Então Saul sai e está numa viagem procurando aquilo que você perdeu. É natural que os filhos cuidem das coisas do seu pai, principalmente naquela época. Agora preste atenção, olha a diferença. Mesmo assim, Saul foi escolhido como rei porque ele tinha a aparência que o povo queria. Saul tinha as características de acordo com a visão humana e por isso Saul foi escolhido como rei em Israel, porque foi o primeiro rei. Foi quando o povo chegou diante de Samuel e disse, nós queremos um rei igual às outras nações. Deus falou para eles assim, vocês querem um rei igual às outras nações? Isso vai doer, vocês querem? Eles disseram, queremos. Então falou, unge Saul e dá como rei para eles. Diga assim, Saul tinha a aparência, as características de rei segundo a visão humana. Mas no início da história de Saul nós já vemos um erro. Ele está procurando algo que havia sido perdido. E nós vamos ver um pouco mais para frente a diferença de Davi com o cuidado do rebanho do seu pai. Versículo 20, Davi deixou as ovelhas com outro pastor e na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes, como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento quando o exército israelita saía para o campo de batalha com gritos de guerra. Amém? Desse jeito, saíam gritando dessa forma, como a criança está gritando. Glória a Deus. E Davi se apresenta, versículo 20, ainda no mesmo texto. Davi deixou as ovelhas, hoje eu estou mais perdido que... Versículo 21. Logo, os filisteus e israelitas estavam à frente do fronte de batalha. Exército contra exército, versículo 22. Davi deixou suas coisas com o responsável dos suprimentos e correu até a frente de batalha para saudar seus irmãos. Versículo 23. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi o ouviu gritar seu desafio habitual. Amém? O que estava acontecendo ali naquele momento? Israel estava em guerra com os filisteus, então eles estavam acampados num campo de batalha contra o outro exército estava acampado, eles estavam ali há 40 dias, como a Bíblia diz, no contexto dessa história, e a Bíblia diz que havia um guerreiro dos filisteus que saía à frente dos outros. O acampamento de batalha estava ali, o exército estava pronto para a batalha, então saía um guerreiro dos filisteus e dizia o seguinte: ei, venha só um homem daí para cá e vamos lutar nós dois. Quem ganhar vai representar o seu povo como ganhador, então nós vamos escravizar os outros. Só que esse Golias tinha 3 metros de altura, era alguém muito alto, alguém muito forte e muito habilidoso. Sabe o que acontecia? O exército de Deus, todos os dias, o exército de Israel, todos os dias corria de medo. Diga assim, o exército de Israel corriam de medo. Diz para quem está do teu lado, o exército corria de medo. Olha o que a Bíblia está dizendo sobre isso. Versículo 24. Quando os israelitas viram Golias, começam a fugir apavorados. Diga assim, apavorados. Não, diga com força, diga apavorados. Amém? Então saía aquele homem forte dizendo assim: ei, se levanta um aí e vem lutar comigo.
A Bíblia diz que todo o exército de Israel, homens fortes que cresceram em batalha, inclusive os irmãos de Davi, homens experientes em guerra, com as suas espadas na sua cintura, quando via aquele homem alto, forte, com aparência de herói, de guerreiro forte, a Bíblia diz que eles saíam correndo e apavorados. Esse era o retrato da guerra, e eles estavam ali durante 40 dias, e o exército dos filisteus amedrontando o exército de Israel, dizendo assim: ei, vocês não podem nada, vocês são fracos. E a Bíblia diz que o exército de Israel está morrendo de medo. Diga assim: eles estavam apavorados. Versículo 25: vocês viram aquele homem? Perguntaram uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. Aí a Bíblia diz assim: o rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará um de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele para pagar impostos. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso, ou seja, sem aliança com Deus, para desafiar os exércitos de Deus vivo? Amém? Agora preste atenção nesse cenário. Davi chega no campo de batalha, um jovenzinho, pastor de ovelhas, com marcas do seu pastoreio de ovelhas, com as ferramentas do seu pastoreio de ovelhas. Ele chega lá, sem aparência de guerreiro forte, ele chega no meio da guerra, todo pequenininho lá, corre, ele quer encontrar os irmãos dele, deixa a comida com o cara responsável do suprimento, e vai correndo para o campo de batalha, para onde está todo mundo acampado, todo mundo de pé, e chega no meio de todo mundo para ver os irmãos dele, e de repente, enquanto ele está procurando os irmãos dele, sai alguém lá e grita para Israel. Sai alguém lá e começa a desafiar Israel. Então Davi está ali procurando seus irmãos, ali todo feliz, porque está vendo seus irmãos se ainda estão vivos em guerra. Imagina que ele estava lá na casa do seu pai, lá na cidade da casa dele, com os irmãos em guerra. Quantos aqui ficariam preocupados se sua família estivesse em guerra? Davi estava doido: cadê meus irmãos? Cadê? Eu vim aqui para ver eles, deixei a comida lá, onde eles estão? De repente o exército para e uma voz começa a bradar: ei, eu estou aqui para lutar com vocês e vou escravizar vocês. A Bíblia diz que Davi para assim e fala o seguinte: quem é esse louco? Quem é esse cara que está desafiando os exércitos de Israel? Imagine a cena, está todo mundo correndo, meu Deus, vamos correr, meu Deus, olha o cara forte, corre com medo, todo mundo com arma, com armadura, com espada na cintura, viveu a vida matando gente em campo de batalha, o homem preparado para a guerra, vê o inimigo, sai correndo, meu Deus, corre, apavorado, a Bíblia diz. Alguém corre apavorado assim? Sim ou não? Eu não vou imitar como que se corre apavorado, para não ficar assim, imagina na mente de vocês. Mas eu vou permitir que você imagine isso na sua mente. Imagine alguém, um exército correndo apavorado. Davi está aqui parado, todo mundo correndo apavorado. Davi está dizendo assim: quem é esse louco que está desafiando o exército de Israel? Quantos estão percebendo a diferença? Parece que o Deus que Davi servia era totalmente diferente do Deus que aqueles soldados serviam. Parece que o Deus que Davi servia era totalmente diferente do Deus que os seus irmãos serviam. Diga assim: a diferença não estava em Deus. Diga assim: a diferença estava na confiança daquele jovem. Diz para quem está do lado assim: meu irmão, a diferença não está em Deus. Diga assim: a diferença está na nossa confiança. Um grande homem de Deus, um avivalista recente, ele dizia o seguinte, na grande oração: aonde estão, ele diz assim, as pessoas dizem, oram dizendo: aonde está o Deus de Elias? Aonde está o Deus de Elias? Ele estava querendo dizer o seguinte: Senhor, cadê os grandes milagres e prodígios que o Senhor realizou, como o Senhor realizou na vida de Elias, o grande profeta? E esse grande homem de Deus, Leonardo Ravenhill, ele dizia o seguinte: na verdade, nós devemos orar: aonde estão os Elias de Deus? Diga assim: aonde estão os Davi de Deus? A pergunta não é onde está o Deus de Davi, onde está o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, onde está o Deus de Paulo, de Pedro. A pergunta não é essa, a pergunta é: onde estão esses homens e mulheres?
Onde estão esses que ousam confiar no Senhor? Então, quando você fala assim, Deus elegeu Davi, Deus o escolheu, não é porque Deus achou o Davi bonitinho ou legal, ou porque Deus queria simplesmente escolher. Na verdade, Deus escolheu Davi porque quando Deus olha para a história de Davi, vê que ele está de pé, de peito estufado, diante do inimigo, dizendo: quem é esse que ousa desafiar o exército de Deus? Deus escolhe, Deus elege Davi, porque quando Davi está diante da morte, Davi diz o seguinte: sabe, morte, você é muito pequenininha perto do meu Deus. Quando está todo mundo correndo, meu Deus, olha o diabo, meu Deus, olha a morte, meu Deus, olha a catástrofe, meu Deus, olha as guerras, meu Deus, olha a pandemia, meu Deus, olha aquilo. Davi está dizendo assim: cara, como isso é pequeno perto do meu Deus. Diz para quem está do lado assim: meu irmão, você só tem medo das coisas dessa terra se você não conhecer o tamanho de Deus. A tristeza é que nós, que estamos aqui dentro da igreja, levantando a mão e louvando ao Senhor, nós ainda não conhecemos o tamanho de Deus. Porque achamos que ser cristão é vir para a igreja e levantar as mãos, enquanto ser cristão é conhecer a Cristo e se parecer com Ele. Diga assim: ser cristão não é só ir num culto. Diga assim: é conhecer a Deus. Diga assim: é conhecer a Cristo e se tornar um com Ele. Você está entendendo isso? Versículo 26, ainda do 1 Samuel 17. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Agora preste atenção: afinal de contas, portanto, quem é esse filisteu incircunciso que desafia? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Preste atenção no que Davi faz. A primeira reação de Davi ao ver o inimigo é o seguinte: qual é a recompensa que o rei está dando mesmo que vocês falaram? Davi já estava preocupado com a recompensa. Por quê? Diga assim: porque Davi tinha certeza do Deus que ele tinha. Está todo mundo apavorado, com medo, correndo. A Bíblia diz aqui, o texto completo diz assim, que Davi saiu perguntando de soldado a soldado qual era a recompensa que o rei daria para quem matasse o inimigo. Davi já estava assim: meu irmão, não tem condição o cara desafiar o exército de Israel. Qual é a recompensa mesmo? O que o rei está dando mesmo para quem matar? Porque não tem condição de um cara desse, sem aliança com Deus, enfrentar o exército de Deus. Davi estava olhando para aquela situação como se aquele homem, Golias, fosse louco em enfrentar o exército de Israel. Ao mesmo tempo, o exército de Israel estava olhando para Davi, o achando louco por enfrentar Golias. Quem está entendendo? A mesma situação. Talvez Davi estava assim: cara, não é possível que aquele homem é tão atrevido para enfrentar o Deus de Israel. Não é mesmo, meu amigo? O cara lá está tremendo. Davi está ali assim: não tem condição, cara, de alguém se levantar contra o exército de Israel. Não é possível. Um incircunciso desse, para quem não entende o que significa isso, circuncisão era uma aliança, um sinal de uma aliança que Deus tinha feito com Israel. Ele estava querendo dizer assim: como que alguém que não tem aliança com Deus tem coragem de lutar contra quem tem aliança com Deus? Mas na cabeça do povo de Israel era assim: meu Deus, como que nós vamos enfrentar um homem tão forte, tão poderoso? Diz para quem está do teu lado: meu irmão, os que confiam no Senhor, diga assim, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Agora preste atenção: Davi, o que confia no Senhor, é como o monte de Sião, que não se abala diante do inimigo, mas permanece para sempre. Os que não confiam no Senhor estão correndo amedrontados. Davi está permanecendo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não são o quê? Diga assim: não são abalados, mas permanecem para sempre. Davi está diante da morte dizendo assim: eu confio no Senhor. Diga assim: eu confio no Senhor. Diga com mais força: eu confio no Senhor. Diga com mais força: eu confio no Senhor. Vamos caminhando para o final.
No versículo 31, vamos pular para o versículo 31. Alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito, ou seja, essa expressão de Davi em desafiar aquele Golias e a sua permanência, a sua ousadia diante do Golias. O rei mandou chamá-lo, versículo 32. Davi disse a Saul, preste atenção que Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu, seu servo vai lutar contra ele. Um jovenzinho, pastor de ovelhas, no meio de um exército poderoso, olha para o rei e diz assim: rei, ninguém se preocupa aí não, pode ficar tranquilo. Ele olha para o rei e diz assim: rei, sente aí e fique em paz, porque eu aqui vou lá enfrentar aquele homem. Quantos acham ousadia isso aqui? Agora preste atenção na resposta de Saul, e aí você vai ver a diferença de Davi para Saul, e você vai entender porque Deus rejeitou Saul para essa missão e elegeu Davi. Olha a resposta de Saul. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. Davi chega dizendo assim: ei, rei, não se preocupe, porque eu vou lá e vou vencer esse cara. Esse é o coração de Davi, os que confiam no Senhor. Este é o coração daquele que tem fé no seu Deus. Aí Saul, o outro rei, olha para aquele e fala assim: Davi, moço, você não vai conseguir vencer ele. Quem está entendendo a diferença? Diga assim: enquanto Davi confiava em Deus, diga assim, Saul confiava no seu braço. Quando nos inclinamos a fazer uma série como essa, quando começamos a falar sobre os eleitos de Deus, quando começamos a falar desses homens que foram sinais de fé para nós na Bíblia, não foi por acaso. Não foi porque eles eram mais legais, ou mais bonitos, ou mais interessantes que alguém, foi porque eles ousaram confiar em Deus. Foi porque diante da morte, diante das dificuldades, eles disseram: eu confio no meu Deus. Olha o que Saul continua dizendo: é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a juventude, ou seja, ele é um guerreiro profissional, Davi. Você não vai vencer, cara. Você é muito fraquinho. Quem te ensinou a lutar, Davi? Não, Davi, para com isso, moço. Vamos continuar com medo aqui. Vamos continuar dizendo que a gente é o povo de Deus, mas vamos continuar aqui com medo, dentro da igreja, guardadinho. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Davi está dizendo: não senhor, esse é o exército de Deus, esse é a igreja do Senhor, esse é o povo de Deus. Por que nós vamos ficar com medo? Se Cristo já venceu a morte, se Cristo já venceu Satanás, e a Bíblia diz, é um dos versículos que eu mais amo, uma das passagens que eu mais amo em João, porque as trevas não pôde detê-lo. Diga assim: o meu Senhor, as trevas não pôde detê-lo. Não, mas vamos ficar com medinho aqui, guardar. Não, meu irmão, Cristo venceu a morte, ao terceiro dia ele ressuscitou, e a morte não pôde pará-lo, as correntes da morte não pôde segurá-lo, porque ele venceu a morte. É a esse Deus que nós servimos, é a este Deus que nós cantamos louvores, é o Deus que venceu todas as coisas. Quando nós andamos como cristão, quando nós agimos como cristão, não é de acordo com aquilo que nós vencemos, não é de acordo com a nossa força. Se queremos ser também os eleitos de Deus, não podemos caminhar achando que somos fortes. Precisamos caminhar sabendo que Deus é forte e já venceu. Diz para quem está ao teu lado: meu irmão, você não anda na sua força. Diga assim: os eleitos andam na força de Cristo. Versículo 34, Davi, porém, insistiu. Diga assim: Davi não é convencido pelas vozes dessa terra, de medo, de fraqueza, de falta de fé. Alguém diz para Davi: Davi, você é um jovenzinho, ele é um profissional de guerra. Davi está dizendo assim: ô meu irmão, você não está enxergando de acordo com o texto de Deus, você não está enxergando de acordo com a palavra de Deus, você não está entendendo o que Deus falou para nós. Diga assim: Davi confiava plenamente na palavra de Deus. Agora preste atenção no que Davi falou no versículo 34. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou urso aparece para levar um cordeiro no rebanho, vou atrás dele como um cajado e o tiro o cordeiro de sua boca.
Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com um cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso. Farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso também me livrará desse filisteu. O segredo de toda a vida de Davi está aqui no versículo 37. Este é o segredo de toda a história de Davi, de toda a vida, de todo o ministério dele, está nesse versículo aqui. E disse ainda: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Diga assim: Davi confiava plenamente em Deus. Outro nome que nós poderíamos dar para Davi é o pecador dos pecadores. Davi é sim um eleito de Deus, e a Bíblia o chama de homem segundo o coração de Deus. Mas sabe um nome que poderíamos dar para ele? Pecador dos pecadores. Porque talvez Davi seja um dos homens com mais relatos de pecado na Bíblia. Meu Deus, pastor Isaac, o homem segundo o coração de Deus, escolhido e eleito por Deus, era pecador? Era pecador. Diz para quem está do teu lado assim: meu irmão, o problema não é pecar, não é cair. Diga assim: o problema é não confiar plenamente em Deus. Durante a vida de Davi, ele pecou pecados terríveis. E sabe de uma coisa? Ele recebeu as consequências desse pecado, ele sofreu as consequências desse pecado, mas Davi jamais abriu mão de quem Deus era na vida dele. Eu conversando com um homem uma vez, ele disse para mim assim: sabe por que eu não acredito na Bíblia? Ele disse isso para mim: eu acredito que isso não foi escrito por Deus, eu acredito que isso foi escrito por homens, porque como a Bíblia diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus, se ele pecou tanto? Um homem que cresceu dentro da igreja praticamente, ele disse isso para mim. Ele falou assim: como que o Antigo Testamento foi escrito por Deus, se ele está dizendo que o homem segundo o coração de Deus é um pecador tão terrível quanto Davi? Sabe de uma coisa? Esse homem não entendeu nada sobre a Bíblia. E se você pensa também dessa volta, você ainda não entendeu nada sobre a Bíblia, porque Deus não está buscando homens e mulheres perfeitos. Deus não está atrás de homens e mulheres perfeitas. Deus não elegeu Davi porque ele era o santo e nunca pecou. Não foi por isso, a eleição não veio por isso, porque Deus já sabe que o homem está caído, Deus já sabe que a natureza do homem é caída, Deus sabe que o homem sem Deus vai pecar, Deus sabe que o homem sem Deus pecará dia após dia, Deus já sabe o quanto terrível é o homem. A Bíblia diz o seguinte: ei, aqueles que crerem em Jesus Cristo, estes serão salvos. Pedro, João, o próprio apóstolo Paulo e quantos outros na Bíblia nós vamos ver que caíram, que pecaram, que erraram, mas não amaram o pecado, não buscaram permanecer no pecado e não usaram o amor de Deus como desculpa para pecar, mas ainda assim pecaram, ainda assim caíram, mas ainda assim foram os eleitos de Deus. Diga assim: ser eleito de Deus não é sobre ser perfeito, não é sobre cumprir um checklist para ser eleito. Diga assim: para ser eleito de Deus, a minha confiança tem que estar somente nele, acima de todas as outras coisas. Se você for ler a história de Davi, talvez você fique horrorizado com os pecados, e ele recebeu em sua vida, em sua descendência, as consequências terríveis do seu pecado, mas ainda assim não abriu mão de Deus. E Deus não abriu mão da promessa que havia feito a ele. Diga assim: Davi foi eleito, não pela sua perfeição, diga assim, mas pela sua sinceridade e confiança ao Senhor. Abre a Bíblia no Salmo 51. Davi peca terrivelmente, ele se prostitui e mata um homem, de forma terrível, uma história muito, muito triste. Aí sabe o que acontece? Deus usa um profeta e manda esse profeta ir lá na frente de Davi, o rei, que tinha poder sobre a vida e a morte de todo mundo naquela nação. Deus levanta um profeta ousado, e esse profeta vai diante do rei, um profeta chamado Natã.
E Natan, aquele profeta, ele diz assim, através de uma parábola, ele diz assim para o rei: você pecou. Através de ele conta uma parábola e mostra para Davi que ele tinha pecado. Natan olha para Davi e diz assim: você pecou terrivelmente, você se prostituiu com a mulher de outro homem, você matou esse homem. Está dizendo: Davi, você fez algo terrível aos olhos de Deus, e isso não agrada a Deus, e Deus está triste. Qual foi a reação de Davi? Salmo 51, vamos ler. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas tenras misericórdias, apaga as minhas transgressões. E a Bíblia diz que quando o profeta chega e o acusa e mostra que ele estava em pecado, ele rasga suas vestes e cai sobre si, se humilhando diante de Deus, e essas palavras são ditas em meio a lágrimas, amém? E profundo pesar. Lava-me completamente de minha iniquidade e limpa-me do meu pecado, porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Senhor, eu reconheço que pequei, é o que ele está dizendo. Contra ti, somente a ti eu pequei, e cometi esse mal à tua vista, para que tu pudesses ser justificado quando falares, e ser claro quando julgares. Eis que fui moldado na iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Eis que tu desejas a verdade nas entranhas, e na parte escondida tu me farás conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo, e serei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Assim ele está dizendo: faz-me ouvir a felicidade e a alegria, que os ossos que tu quebrastes possam se regozijar. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10. Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Não me expulses da tua presença e não toma de mim o teu Santo Espírito. Restaura-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito livre. A diferença de Davi foi eleito não era porque era perfeito, mas diferente de Saul, quando um profeta chega e falou: ei, você está errado. A Bíblia diz que Saul tentou convencer o profeta, insistir ao profeta que ele estava certo. Davi, quando reconhece o pecado dele, ele cai. O rei de Israel, ele cai, rasga suas vestes e diz: o Senhor, cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova o espírito correto dentro de mim. Davi está dizendo: Senhor, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que sou falho, eu reconheço que sou desprezível, desde quando eu nasci eu sou um pecador, Senhor. Ele está dizendo: lembra-te disso, eu sou um pecador, Pai, mas faz uma coisa, gera dentro de mim um coração puro, Senhor, gera dentro de mim um coração limpo. Eu reconheço, os meus pecados estão diante de mim todos os dias, mas Senhor, dai-me um espírito, dai-me o teu Espírito Santo, não arranque de mim o teu Espírito, Senhor. Ele está dizendo: não arranque de mim a tua presença. Versículo 11: não me expulses da tua presença. Ei, Davi não estava falando: Senhor, eu quero continuar sendo rei, Senhor, eu quero continuar sendo importante. Não, Davi está dizendo o seguinte: Senhor, não tire de mim o teu espírito, não me expulses da tua presença. Senhor, não importa o que você faça comigo, não importa se o Senhor arranque o reino de mim, não importa se o Senhor arranque a minha importância diante de Israel, não importa se o Senhor arranque a minha riqueza, não importa nada que o pecado tenha em consequência de mim. A única coisa que eu te peço é: não me tire a tua presença, Senhor. É por isso que Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque reconhece que peca e reconhece que Deus é o seu único Senhor diante de todas as situações. Restaura-me a alegria da tua salvação. Davi não estava preocupado de como os homens iriam vê-lo. Davi não estava preocupado com o que ele iria perder. Ele estava preocupado: Senhor, eu não posso perder a tua salvação. Eu não posso perder a alegria da tua salvação, Senhor. E sustém-me com um espírito livre. Senhor, não me deixe ser preso com as cordas do pecado.
Mantém-me com o espírito livre, Senhor. Perdoa o meu pecado, Jesus. Quem está entendendo quem é Davi? Salmo 57, Davi está correndo de seus inimigos, uma outra situação. Versículo 1, Davi está no meio de um lugar de morte, Davi está sendo perseguido por um exército. Sê misericórdia para comigo, ó Deus, sê misericordioso para comigo, pois minha alma confia em Ti. Sim, na sombra das Tuas asas farei o meu refúgio, até que estas calamidades tenham passado. Quando Davi está diante do pecado, quando Davi está diante da morte, quando Davi está diante do dia difícil, ele está dizendo: Senhor, eu confio em Ti. A Bíblia diz que um dia Davi resgata a arca da aliança que havia sido roubada de Israel. Uma história linda também. E aí então ele chega em Israel com essa arca, dançando na presença do Senhor. Davi era o rei de Israel. E naquela época havia toda uma postura, ainda existe isso hoje, toda uma postura que tinha que ter diante de uma cerimônia, diante de todo o seu reinado. Davi tinha que ter postura. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia diz que ele dançou tanto na presença do Senhor, que as suas roupas começaram a sair, e começou a mostrar a vergonha. E a Bíblia diz que a esposa dele olhou para ele e o rejeitou. Sabe de uma coisa? Davi não estava preocupado do que as pessoas achavam de como ele devia se portar como rei. Davi não estava preocupado de vir para um culto de domingo e ficar pensando: meu Deus, se eu levantar a mão, o que as pessoas vão pensar de mim? Davi não estava preocupado: meu Deus, se eu levar a Bíblia para o meu trabalho, meu Deus, o que as pessoas... Não, Davi estava dizendo: eu não me importo com o que as pessoas pensam. Eu não estou nem aí, eu amo a presença de Deus. Salmo 63. Olha a oração de Davi, e para mim essa é a passagem mais linda da Bíblia, é a passagem que eu mais amo. Deus, Tu és o meu Deus, cedo te buscarei, minha alma tem sede de Ti, minha carne anseia por Ti, em uma terra seca e sedenta, onde não há água. Preste atenção, Davi está num deserto, está dizendo: Senhor, num lugar de sede, uma necessidade básica do ser humano, ele está orando: Senhor, eu quero a Ti. Davi está num lugar onde ele poderia estar orando por outras coisas, mas ele começa a oração dizendo: Senhor, minha alma tem sede de Ti. Talvez Davi estivesse com dificuldade de arrumar água naquele lugar, não importa qual era a escassez, não importa o que ele estava passando naquele lugar, ele começa a oração dizendo: Senhor, antes do meu corpo ter necessidades, antes de eu precisar de um carro, de uma roupa e da comida no meu prato, ele está dizendo: Senhor, a minha alma tem sede do Senhor. Você quer saber como é ser eleito por Deus? É ter um coração assim. Ele está dizendo: Senhor, a minha alma tem sede de Ti, minha carne anseia por Ti, Senhor. Em uma terra seca e sedente, onde não há água. Você pode ficar de pé?